Na guerra, há somente morte, corpos no chão, o vermelho carmesim. Essa é a cor tingida no campo de batalha. Mais de 20 clãs, incluindo as 10 maiores seitas, não foi o suficiente. O confronto contra Shun-Ma resultou apenas em uma aniquilação completa. Shun-Ma, o demônio celestial, o líder da seita de adoração ao diabo. Ao ver o último guerreiro de pé, Shun-Ma declara o pequeno discípulo da seita da Montanha Florida como a seita com a arte mais forte do mundo. Só é uma pena que nenhum dos dois irá sobreviver. Com apenas um braço, o prota saca sua espada e corre em direção a seu inimigo. Muitos arrependimentos ocorrem no campo de batalha. Shun-Ma gostaria de ter durado mais um dia e conquistado seus objetivos, mas esse também é seu destino. Ele diz ao prota para se lembrar que esse não é o fim. Em meio aos corpos, ele acelera seus passos, imbui a sua arma com energia e com muita determinação, ele atravessa a montanha de corpos decapitando a cabeça de Shun-Ma. E assim termina a guerra. Todos os membros da Montanha Florida e seus seguidores perderam suas vidas nesse lugar. O prota se pergunta se todo esse derramamento de sangue teve algum significado, e pensa que se ele tivesse um pouco mais de dedicação ao seu treinamento, se ele poderia ter salvo pelo menos mais alguma vida, porque agora tudo é sem sentido. Caído no chão, quase sem vida, ele vê a sua vida passando diante dos seus olhos, treinando desde novo, mas não ligava tanto para o treinamento por causa de seus talentos. Ele se arrepende de seu passado por não ter focado em seu treinamento. Ele pensa que se fosse um pouco mais forte, ele poderia ter mudado o final trágico dessa tragédia. Então, nesse momento, o mestre do nosso prota diz que não há necessidade de se arrepender. Afinal, a seita da Montanha Florida irá continuar, não importa o que aconteça. Já corta pro prota apanhando, mal reencarnou e já tá sofrendo. Ele acorda, desorientado, perguntando por Shun-Ma, mas o humilhante aqui diz: Shun-Ma, minha bunda. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Até o prota ficou confuso com essa reação dele. E eu não julgo, o miserável já tá com um sorriso na cara, balançando a vara na mão pra lá e pra cá. O prota tá confuso porque ainda não entende a situação atual, mas pede para o garoto abaixar o bambu primeiro. E o bambu? Ele gostou tanto da piada que deu muita gargalhada. É até um pecado o prota não rir junto com ele. Por isso ele vai mostrar o bambu mais de perto para ver se ele acha graça. Ele estica o braço, mas se surpreende por achar seu braço muito curto. E tomou uma lapada para ficar esperto. O mendigo já entrando, mas acabou vendo o outro apanhando. Então ele pensou um pouco e resolveu dar meia volta. O prota já tá ali, cutucando o nariz e enxugando sangue, todo inconformado por ter sido derrotado por uma criança daquela forma. Ele pensa que apesar da atitude daquele guri, ele vai cuidar muito bem dos garotos do Sindicato dos Mendigos. O Sindicato dos Mendigos é uma das 10 grandes seitas. Ele olha pro seu reflexo e vê um garoto, mas o tapado não percebeu ainda que aquele ali era ele mesmo. Começou a se beliscar e finalmente percebeu. E ainda ficou pensando que se soubesse que iria reencarnar, teria entrado no templo Shaolin, ao invés de entrar na seita. Já brota o mendigo atrás dele, o prota o reconhece de quando estava apanhando. Ele apareceu, viu a situação toda e vazou. O garoto diz que aquele com bambu é sempre assim, mas dessa vez ele exagerou. Antes dele continuar, o prota o interrompe pedindo um momento. Em seguida, diz que tem 2 perguntas a fazer, mas algo me diz que serão mais de 2. O coitado aqui tá entendendo nada. Hã? Eu sou... um mendigo? Ele responde que a resposta é óbvia, é só ele olhar para a própria roupa. O prota já começa a ficar depressivo. O nosso amigo aqui já ia confortar o nosso prota, dizendo que quando você fica mais velho, você ganha benefícios de mendigo. A mais cobiçada delas é a arte da sedução, para mulheres casadas de personal trainer. Mas antes de dizer qualquer informação valiosa, o prota já corta querendo fazer a segunda pergunta. Ele pergunta pro mendigo se sabe quem é Shun-Ma. Depois de enrolar um pouco, ele confirma que sabe quem é, e pergunta se não era o líder dos adoradores do diabo que morrera 100 anos atrás. O nosso prota fica surpreso pela quantidade de tempo, mas... Pera aí, pessoal. Um herói que combate o mal não é reconhecido pelo povo. Se passam 100 anos, e ele, o espírito do herói, reencarna 100 anos depois, a maioria das vezes no corpo de uma criança. Onde será que eu já vi isso, hein? Pessoal, não lembro onde vi não. Vamos continuar.
O prota já começa a gritar, surtando com a informação de que se passaram 100 anos. O coitado aqui diz que é verdade, ele não ganharia nada mentindo pra ele. Finalmente o larga. O bicho tá quase surtando. Ele preferia ter reencarnado assim que morreu, porque dessa forma é como se ele tivesse sido deixado sozinho nesse mundo. Então ele se lembra da sua seita e pergunta o que aconteceu com a seita da Montanha Florida. Então o mendigo confuso só diz: seita da Montanha Florida? O que é isso? Isso, meus amigos, é um soco no estômago de qualquer um. Quando você pensa que chegou no fundo do poço e só resta subir, você descobre que o fundo do poço era areia movediça, e você está afundando cada vez mais. Vai, irmãos Manhwa. Por que caímos, Senhor? Para aprendermos a ficar de pé, Senhor. Você mentiu! Mentiroso! Nosso prota argumenta falando que o garoto é do Sindicato dos Mendigos e não reconhece a seita da Montanha Florida, uma das 10 grandes seitas, assim como a União dos Mendigos. O mendigo diz que ele está louco. As 10 grandes seitas são o Templo Shaolin, o Templo Xamã, Seita do Ponto Nebuloso, Seita das Montanhas Acidentadas, Castelo Azul, Seita da Fenda Íngreme, Seita da Península do Norte, Seita das Montanhas do Loft, União dos Mendigos, Seita da Borda do Norte. Essa seita que ele falou não está na lista das 10 grandes seitas. O prota se pergunta como isso é possível. Pessoal, até o Sindicato dos Mendigos é uma das 10 grandes seitas e a seita do nosso prota não. Ai, caraca. Além disso, ele fica com raiva ao descobrir que a seita da Ilha do Sul virará uma das 10 grandes seitas. O mendigo pensa um pouco e lembra que já ouviu falar sobre essa tal seita da Montanha Florida. Diz que deve ter visto alguma coisa sobre em algum mapa. Ele não sabe sobre essa seita em relação às 10 maiores, mas até onde ele sabe, a seita da Montanha Florida já caiu. Isso foi um choque para o nosso prota. Está tão abalado que até soltou o garoto novamente, perdido em seus pensamentos. Mas ele se recusa a acreditar. Fecha o punho e diz que precisa ver com seus próprios olhos. Ele diz que vai até a Montanha Florida. Galera, antes ele não tinha nenhuma esperança, né? Até onde ele sabia, a seita não existia mais. Mas agora tem uma fagulha de esperança, então... Alfredo, eu te perdoo. O conselho do nosso amigo pro nosso prota é que no lugar dele ele não iria. Seria melhor mendigar e pegar a mulher de pé. Cala a boca, grita o prota. Ele diz que tem mais perguntas. Ele pergunta qual é o nome dele mesmo e sua idade. O garoto diz que o mendigo não tem nome. O chamam como quiser, mas ali o chamam de Sho-san. Faz sentido. Os caras viram o nosso prota e daí falar: aí vem um san. Sho-san, sai pra lá. O prota fala que esse é um nome de mendigo mesmo. O garoto se questiona como o mendigo saberia a idade dele, mas julgando pela sua pele, talvez uns 15 ou 16 anos talvez. O prota também pede o nome dele e do cara do bambu. O nome do nosso amigo aqui é Kushio, e o nome do cara do bambu lá é Kupao. O prota ali. Entendo. Nosso prota diz para o mendigo gravar o nome Chung Myung, da seita da Montanha Florida. Na próxima vez que se virem, ele irá retribuir o favor de hoje. Ele diz que retribui favores em dobro e ressentimentos 10 vezes mais. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Então o prota segue o seu caminho. E volta só pra perguntar qual é o caminho para a montanha. Os mendigos nem têm mais paz, estão vendo? Nosso mendigo favorito decide correr até a montanha. Nem mesmo em sua vida passada ele montou em uma coisa lenta como um cavalo. Ele não vai se dar ao luxo de... deixa pra lá. Esse corpo não está acostumado com exercícios, então ele se cansou facilmente depois de correr alguns minutos. É quase impossível chegar no templo com esse corpo infantil. Provavelmente vai morrer no caminho. Então, como ele vai para a província de Shanxi, você pergunta? Esse é o momento onde as artimanhas do grande mendigo Chung Myung entram em jogo. Ele levanta dando altas gargalhadas ao dizer que é só treinar artes marciais. É óbvio, velho! Nosso prota pensa que essa é uma oportunidade incrível. Até mesmo os grandes mestres têm arrependimentos de quando eram crianças. Eles deveriam ter focado mais em seus fundamentos. Eles também se arrependem de quando seus superiores os importunavam para treinar. Eles deveriam ter pelo menos fingido, né? E que eles não deveriam ter sido pegos bebendo o licor que seu superior escondia. Bom, esquece essa última parte. Essa aí o miserável não se arrepende não. Então, todo decidido, ele precisa achar um local isolado para treinar. Ele se encosta uma árvore e se prepara. Nosso prota tem anos de conhecimento de artes marciais e cultivo em sua mente. Tudo o que ele precisa fazer primeiro é encontrar um equilíbrio. Equilíbrio também é uma técnica de arte marcial.
e apesar de estar sendo vendida muito barata no mercado, ela não é uma técnica barata. É uma técnica de iniciantes na seita da Montanha Florida. Todos os iniciantes devem aprender essa técnica. É uma técnica fundamental, pois ela limpa o seu corpo. O Prota usa essa técnica para purificar a energia que ele absorve ao seu redor. Então ele foca toda essa energia em um só lugar. Por enquanto é pequena, como uma bola de neve, mas eventualmente irá se transformar em uma grande avalanche que ninguém será capaz de parar. Ele provavelmente iria correr de novo, mas... Pois é, o idiota usou toda a energia que tinha sobrando para aprender aquela técnica. Até o mestre dele voltou do além, só para dizer que às vezes ele esquece de usar o cérebro. E com raiva o Prota já grita inconformado, que não chegará nunca nesse ritmo. Já no mercado, alguns figurantes correm em direção a outro figurante, dizendo que o mendigo está recebendo todas as moedas. É uma criança tão pequena que as pessoas estão ficando com pena e dando todo o dinheiro para ele. Então, né, rapaziada, com o Prota tirando o ganha-pão dessa gente, esse bravo herói se levanta dizendo que irá ensinar uma lição a ele. Os mendigorantes aqui ficam tudo empolgados com a atitude desse bravo guerreiro e o levam ao humilhante. Chegando lá, o Prota não para de comer esse esfomeado. O trio grita para chamar a atenção do nosso Prota, e ele só encara e responde normalmente. As pessoas aqui ficam com raiva porque o nosso Prota ele é genuíno, ele fala de maneira informal, o que para ele soa muito desrespeitoso. Por isso ele também apanhou mais do que devia para aquele cara lá do bambu lá atrás. O homem aqui é muito generoso. Ele diz que o garoto não tem permissão para mendigar aqui, mas como ele é jovem, o nosso herói vai deixá-lo ileso. Mas claro, tem que deixar tudo que ele ganhou aqui. O Prota, com a cara toda seca e desnutrida, olha pro pão. Pão quentinho. Então ele chama os caras de vagabundos e pergunta se eles vão pegar até mesmo o que ele está comendo. Ele se levanta, dá uma alongadinha e pensa que seu Dachan ainda não está perfeito, mas acha que vai servir. Dachan é o nome daquela técnica de cultivo que ele usou. Todo arrogante diz que já se acostumou com aquele corpo e fala para todos irem de uma vez. O guri aqui tá tremendo, mas é tremendo de ódio mesmo, parece uma pimenta. Ele dá ordem: mendigos, avante! Vocês já ouviram falar na iniciativa Mendigos do Morim? O primeiro já vem com tudo, manda uma de esquerda mas ele desvia. Cerra o punho e só dá uma na cara, -1. Então o Prota grita dizendo que é o grande santo da espada da grande seita da Montanha Florida. Depois de apanhar, os três já estão ali, de joelhos o chamando de chefe. Eles pedem desculpas, mas o Prota só se pergunta porque o estão chamando de mendigo-chefe. Mas pra ele tanto faz, ele só vai direto ao assunto e pergunta se sabem o caminho mais rápido para chegar na província de Shanxi. O miserável ri dizendo que está perguntando algo óbvio. O Prota já fica esperançoso, perguntando se eles sabem. E ele só diz que não seriam mendigos se soubessem dessas coisas. Não é algo que se deveria perguntar para pessoas como eles. O Protinha, né? Rindo ali, sem graça, já agarra o maldito. Ele responde dizendo que dará uma dica para caso se reencontrem de novo. Se ele perguntar se ele sabe de algo, é melhor ele ter uma resposta se não quiser morrer. Todo mundo sai correndo como se não houvesse amanhã. Um pôr do sol e uma bela vista. O líder da seita fica ali apreciando a paisagem, mas um membro da seita chama por ele. Com a permissão para entrar, ele abre a porta e diz que não é nada importante, mas uma criança está querendo se encontrar com ele. Ele fica surpreso, e os dois o encaram. Com sua postura de respeito, o Prota cumprimenta o líder da seita. Se apresenta como Chung Myung e gostaria de entrar na seita da Montanha Florida. O líder fica surpreso com essa situação, então ele pergunta ao outro membro se ele já contou que não estão aceitando mais discípulos. Ele confirma e também diz que o garoto parecia muito desesperado para ver o mestre, então ele acabou o trazendo até aqui. Olhando assim, o nosso querido Chung Myung parece estar sorrindo, mas na verdade ele está muito irritado, e já vou contar o motivo. Depois de finalmente chegar em seu destino, o Prota já começou encarando uma grande escadaria. Minha velha inimiga, a escada. Ele lembra dos mendigos, pensando que o atalho que indicaram para ele não serviu para nada, e pensa que não era perdoá-los. Então o nosso querido Protinha decidiu que era hora de começar a escalada da montanha. Subiu as escadas, escalou as paredes, escalou com muita determinação mesmo. Praticamente sua vida dependia disso. Depois de escalar, ele fica inconformado. Aonde foi parar? Aonde foi parar o letreiro da Montanha Florida? Aquilo que o Sai Yong-Zheng limpava todas as manhãs.
Ele já estava enlouquecendo quando a porta começou a se abrir. Era um membro da seita, e ficou surpreso que era somente uma criança que estava ali. Ele pergunta se ele está sozinho, e como ele conseguiu fazer todo o caminho até ali. O prota só ignora e diz que precisa perguntar algo. Ele pergunta se o rapaz é um praticante marcial da seita da Montanha Florida. Ele olha pro prota e responde que ele está correto, o que o deixa muito feliz, já que a seita não desapareceu completamente. Então ele convida o nosso prota para entrar. Diz que atualmente não estão aceitando nenhum forasteiro, mas já está muito tarde para começar a descida de volta. Eles não podem deixar um hóspede da seita da Montanha Florida descer de volta no meio da noite. Mas ao entrar, essa é a reação do nosso prota. Mas não o julgo, olha só o que aconteceu com o chão do campo de treino. O chão era para ter mármore, e agora só tem terra e poeira. Ele disfarça dizendo que o campo de treino é bem espaçoso e bonito, mas tenta se enganar pensando que precisaram vender o mármore, talvez por conta de alguma situação financeira ruim. No entanto, ele se pergunta o que aconteceu com o Palácio Celestial Dourado. De boca aberta, ele pergunta se não deveria ter alguma coisa por ali. O rapaz falou que ele tem bons olhos, e respondeu que aparentemente tinha algum palácio por ali naquele espaço vazio. Ele, todo orgulhoso, diz que alguém da idade dele não deveria saber disso. É um pouco embaraçoso, mas ele encara isso como uma ferida com glória, do tipo que... Glório? Vocês entenderam. Ele fica tipo, oi? E o outro? Nada não, senhor. Acho bom. Meu pano tá mal. Depois de ser zoado pelo Chung Myung, ele o leva para ver o resto do templo. Eles chegam a um lugar e o rapaz diz que esse é o templo de Yu Yuan. O prota pensa que pelo menos esse parece estar intacto. Ele vai abrindo a porta, dizendo que os hóspedes também têm seus próprios deveres. Pede para o garoto ir na frente e prestar seus respeitos aos ancestrais. Mas quando ele encara, não consegue acreditar. O castiçal dourado, que foi concedido ao ancestral Dai Tong-hek pelo imperador da dinastia Jin. O pergaminho escrito à mão pelo ancestral, as decorações folheadas a ouro e todas as pinturas que preencheu a sala se foram. Sumiu tudo! Ele pergunta se aqui não tinha uma flor em algum lugar. O seu superior se pergunta como ele sabe sobre isso, mas para pensar e responde que tinha uma flor de ameixa feita de um estranho metal branco. O prota se anima dizendo que é essa mesma, e onde ela está. Nós vendemos, não achamos nenhum uso para ela, fora que ela não combinava com o templo, e também tínhamos problemas em decidir o que fazer com ela. Com sorte encontramos um mercador que queria muito comprá-la, então vendemos por um preço muito bom. O prota caiu, seu mestre surgiu, e então proferiu que a seita faliu. A flor era um artefato sagrado, junto com a espada divina da Violeta do Amanhecer. Ela não se destaca muito como o ouro, nem brilhava tanto como a prata. É bem modesta na verdade, mas ela mantém o espírito justo da seita da Montanha Florida. E esses imbecis a venderam. O infeliz vem correndo perguntando se ele está bem. Decidido, ele implora e pede para conhecer o líder da seita. Ele deseja entrar na seita da Montanha Florida. Bom, agora você sabe o motivo da raiva. Podemos voltar ao presente, mas não antes do prota dizer. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Galera, infelizmente o vídeo acabou. Sei o que vocês estão pensando. Pô, o cara nem posta vídeos de 1 hora e a cada vídeo vai ficando menor? Tava ruim, agora parece que piorou. Fica tranquilo, pessoal. O próximo vídeo vai ser menor ainda. Mas sabe o que não vai ser menor? A qualidade. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!